E estamos iniciando mais um Descomplica Cast comigo, doutora Sandra Grassi, para vocês, advogados em início de carreira, bacharéis em direito e estudantes também de direito. E hoje eu estou aqui, gente, com uma convidada super especial, mas antes disso, já quero pedir aí para vocês adicionarem o nosso Instagram e na sua rede social, nos acompanhem também no Spotify e no YouTube. Agradeço a todos e a todas. E hoje a gente vai descomplicar aqui com a doutora Joyce Campana. Tudo bem, doutora Joyce? Boa tarde, doutora Sandra. Muito agradecida pelo convite. E hoje vamos tratar do nosso conhecimento da nossa amizade e dos direitos dos aposentados. Verdade, gente. Ó, a Joyce, a gente se conhece desde a faculdade. E ela vai falar um pouquinho aí da nossa história. A Joyce é uma pessoa muito especial, uma colega de longas datas, né? Que a gente... faz alguns relacionamentos e eles se perduram, né? E a Joyce é uma dessas amizades que eu tenho desde a faculdade. É uma amizade que se fortificou, né? Da faculdade até os dias de hoje. É uma amizade que é uma torcendo pela outra, uma apoiando a outra. E aqui hoje nós estamos, né? Para poder exemplificar para vocês que estão da faculdade, aos recém-formados, os advogados. E é isso. A gente sabe que a gente tá ali na faculdade e algumas amizades se perdem, né, no meio do caminho e outras se fortificam. Então, assim, a gente quer dar uma dica para você, colega advogado, estudante e bacharéis em início de carreira, que as relações são super importantes na advocacia, né? A gente já tem que iniciar aí as nossas conexões. A gente sabe que tem pessoas que são mais restritas, fica mais acanhado na faculdade. Sim. Mas a gente sabe que a nossa vida é feita de relacionamentos, né? E tem vários posts no Instagram, eu até gosto de postar de vez em quando, que aonde o seu currículo não leva, o network te leva, né? Então, assim, as relações, elas são tão importantes que elas te levam a lugares que você não consegue chegar sozinho. Né, Joyce? Verdade. Super concordo com a fala da doutora Sandra. Nossa amizade, ela começou, né? Eu estudava na faculdade, fui transferido para uma outra faculdade. Diante da diferença da grade curricular, fiz matérias em várias salas. Em uma delas, tive a oportunidade de estudar com ela, com a doutora Sandra. Dessa amizade, ela se fortificou. Que oportunidade, hein, gente? Ela foi fortificando. Se formamos juntas, concluímos o curso de Direito juntas. Verdade. E escolhemos também a segunda fase da OAB, né, que foi de Direito Penal. A gente estudava junto, tá, gente? Fizemos o mesmo cursinho, juntas também. E, por glória de Deus, passamos também no mesmo exame da ordem. E observe, tá? A única diferença entre eu e ela, obviamente, né, na questão da numeração da OAB, é que meu número é 18.818, o dela é 18.819. Apenas um número que nos diferencia no registro da OAB. Então, assim, é uma amizade que começou de uma forma leve, uma forma fluida, uma apoiando a outra, incentivando a outra, inclusive nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, a dica que a gente tem a oferecer para vocês é que a amizade, as verdadeiras amizades, é que faz o sentido da nossa vida. Ai, que lindo, verdade. Né? Concordo plenamente. Amizade é tudo, né? Já diz aquela música, amizade é tudo, né? Verdade. Gente, ó, eu quero dizer para vocês que é super importante você estar aí estudando com alguém que tem a mesma energia que você, que esteja te apoiando também nesses momentos, né, Joyce? A gente sabe que para passar na prova da ordem, só quem passa por esse caminho árduo sabe quão é difícil você não sair, você ficar se dedicando. Se privar. Né, de final de semana. Exatamente. Focar. E eu gostaria de que a doutora desse uma dica aí para quem está estudando agora, nesse momento da prova da ordem. Olha, uma dica, tem mais de 10 anos que eu passei no exame da ordem, a doutora Sandra também, uma dica que eu fiz no meu período de estudo, que acredito eu que vai servir para vocês, estudantes, recém-formados, é de ler o edital e ver quantas questões são de cada disciplina. E aquela disciplina que tiver mais questões que vai cair naquela prova, por exemplo, se for 10 questões de direito penal, focar mais na quantidade de questões, porque é ali que vai ser o diferencial na pontuação. Eu lembro que quando a gente estudava para a prova da ordem, gente, para a segunda fase já, que a gente escolheu o penal, né? Eu também, a doutora Joyce, era de suma importância você saber as preliminares para você fazer
a prova em si, né? Verdade. E isso para a vida também, né? As nossas petições não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa, né? Então, a dica que eu dou para você também de prova é se dedicar, que a gente precisa ter disciplina, né? A gente tinha colegas que, enquanto a gente estudava de manhã, que a gente fazia cursinho, a gente continuava lá no cursinho estudando à tarde, a gente não ia embora. E a gente tinha colegas que iam embora, que ia descansar. Sim. Né? E aquele momento a gente não podia descansar. Então, era focar. Era focar, exatamente. O tempo era curto, exato. Depois de 30 dias, né? Que é a segunda fase. Então, sim, o tempo era curto, é um gasto de dinheiro que fica ali. E você tem que focar, estudar, se dedicar de verdade. Verdade. Mas o resultado vem. Isso, é isso que eu ia falar, o resultado vem. Então, assim, a gente planta para colher, né? E a nossa colheita foi muito boa, graças a Deus. Graças. Eu sou muito grata pela advocacia, eu acho que a gente... Eu nasci para isso também, né? A gente está ali para fazer a transformação na vida das pessoas e também a responsabilidade, né? Levar a voz do povo. Também, né? Eu acho que isso é o essencial. O que você está achando nessa sua advocacia nesses 10 anos aí, Joyce? Olha, no começo não é fácil. É uma profissão de muita coragem, de muita luta e de persistência, porque não é fácil. Mas com o tempo, ela vem te gratificando. E você vai tendo gosto pela coisa, você vai gostando. E é uma coisa que você vai ver que vai valer a pena. Então, eu não tenho nada que falar que desabone a advocacia. Graças a Deus, o que me sustenta hoje é a advocacia. Minha renda ela é totalmente proveniente da advocacia. Minha advocacia é uma advocacia privada. Então, eu só tenho a agradecer, né, a advocacia. Você atua em algumas áreas específicas ou você atua em várias áreas? Eu atuo na área de direito civil e direito previdenciário. Uhum. O que hoje a gente vai falar também um pouquinho dessa fraude do INSS, né? Vamos abordar aí um pouquinho esse assunto. Eu já quero falar para a doutora que a doutora é uma das poucas amizades que eu tenho até hoje. Que se persistiu ao longo dos anos, né? E eu sou grata por isso, tá? Obrigada pela sua amizade. Gratidão também. Quero que você tenha muitas bênçãos na sua vida, porque eu sei que não é fácil, gente, né? O nosso dia a dia é uma labuta, é uma diária, é um leão todos os dias para matar, vamos dizer assim, né? Verdade. Mas a gente vence no final, viu, gente? A gente tá falando aqui da advocacia para vocês que estão iniciando. Você precisa se dedicar. Não é uma profissão fácil, uma profissão que exige coragem e persistência, mas que no final... Vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena, sim. Vamos falar um pouquinho, então, de fraude de INSS. Vamos. O que a doutora tem para me dizer? Um assunto polêmico também, né, gente? Esse escândalo agora, né? Então, é polêmico, mas não é de agora. Vamos fazer essa observação. Isso já vem de algum tempo e foi descoberto agora, né? Os descontos, né? Conforme alguns relatos, já vem desde 2000 esses descontos sobre o aposentado. E agora que veio a mídia, né? De uma forma, um boom, que deu uma desestabilizada agora para todo mundo que é aposentado, né? E todo mundo agora tá com medo, né? E muitos aposentados, né? Só vivem disso, recebe um salário mínimo. O salário mínimo ainda tem os descontos. E o que a doutora pode dizer nesse assunto, né? Tô lá, sou aposentada. Como que eu faço para descobrir se eu fui vítima dessa fraude? Então, a primeira coisa que o aposentado tem que observar é ter acesso o comprovante de recebimento dele, né? Aonde consta a renda dele, para verificar se tem algum desconto. Normalmente, essas associações, essas entidades, elas fazem um desconto de R$ 8,00, R$ 6,00, R$ 23,00, R$ 43,00 até R$ 70,00. Como o valor era pequeno anteriormente, então era muito difícil o aposentado parar para observar aqueles R$ 6,00 que era descontado, aqueles R$ 7,00 que era descontado, passava despercebido. Porém, né, de 2020 para cá, 2023 para cá, os valores começaram a aumentar, de 23, 43, 70 reais, aonde, de certa forma, foi acarretando prejuízo para o aposentado. Porque se você for parar para observar 12 meses, né, que é o período de um ano, a ocorrência desse desconto, vai fazer falta para esse aposentado, né, que só vive do salário mínimo ou até mais. Mas, independente disso,
Ele vai fazer falta esse valor. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter acesso ao seu comprovante de pagamento e ver se tem desconto. Se você tem lá a questão dos descontos, você tem que verificar se você, aposentado, permitiu esse desconto. Eu permiti, eu quero fazer essa contribuição que é para essa associação, essa para a entidade, eu vou permitir. Mas eu, aposentado, eu não permiti, eu não quero que permaneça esse desconto. Como é que eu devo fazer? Você tem 2 canais, que é ligar pelo 135 do INSS ou ir pelo aplicativo do celular e ir lá pedir para desbloquear. Você vai colocar lá o seu login, né, a sua senha. Esse aplicativo que a doutora fala é do aplicativo do meu INSS. Do meu INSS, diretamente do INSS. E pediu para fazer o desbloqueio. O bloqueio desses descontos. Joyce, mas continuou vindo os descontos. O que o governo federal fez? Final do mês passado, o governo, diante desse escândalo que está acontecendo, ele suspendeu todos os descontos que estavam vindo sobre os aposentados. Então, de abril de 2025, não está sendo mais permitido e, sucessivamente, vai ser assim até a investigação da Polícia Federal acabar nessa questão dessa fraude que está sendo ocorrendo nos descontos. Mas se você é aposentado, continua mesmo assim com essa ordem do governo federal de suspender os descontos e está vindo ainda, a sugestão é você entrar em contato com o INSS, pleiteando um bloqueio direto desse desconto. E como que essa pessoa faz isso? Sozinha, com advogado? Então, ele pode entrar na via administrativa, né? Que é pelo 135, pelo aplicativo, ou pela via judicial. Pela via judicial, ele pode procurar a Defensoria Pública, contratar um advogado para pedir judicialmente, né, na esfera da Justiça Federal, que é uma autarquia federal, pedir a suspensão desses descontos e, já aproveitando já a causa de pedir, a restituição desses valores e, a depender da situação, um pedido de dano moral. Né? Cada caso é um caso, tem que ser estudado cada aposentado com a sua situação particular e peculiar da possibilidade da questão de dano moral. E os valores de ressarcimento, como se daria esses ressarcimentos? Então, tem a situação, como é uma coisa nova, né? Então, assim, tá muitas informações são desencontradas. Mas o que nós podemos trazer hoje é o seguinte, que a restituição seria feita diretamente na conta do aposentado. Porém, o INSS não tem prazo para fazer essa restituição. Até porque vai ter que apurar quantos aposentados são e fazer o cálculo dessa restituição. Certamente vai dar um valor alto. Então, assim, não tem um prazo determinado dessa restituição. Mas o aposentado não pode ficar esperando, né? 1 ano para essa restituição acontecer. Então, assim, uma sugestão que eu posso dar é de que, se passou 6 meses, o bloqueio do desconto foi feito e você não teve esse ressarcimento desse valor que foi descontado indevidamente, é ajuizamento de ação, né? Para lá, você recebeu o seu valor devidamente corrigido e, como eu havia falado, verificar a possibilidade de dano moral ou não de cada caso. Pode ser que esteja alguma dúvida de quem está em casa nos assistindo nesse momento, que a doutora disse que o prazo, ao INSS não tinha prazo para devolução desses valores, né? Mas judicialmente, há essa possibilidade, igual a doutora disse, né? Que entra com pedido de ressarcimento para rever esses valores. Judicialmente, se não receber administrativamente, né? Judicialmente, então, correria mais rápido esse pedido? Assim, só para esclarecer. Então, a recomendação é de que o aposentado, de qualquer forma, ele faça esse pedido via administrativo, até mesmo para provar uma boa-fé dele. Né? Mas o que acontece? Veja bem, o INSS fala que não tem prazo para fazer a restituição. E esse aposentado que já foi lesionado, ele vai ficar, espera. Uhum. Então, assim, recomenda-se que você ajuize a ação. Se vai ser mais rápido ou não tem como a gente garantir, porque é uma coisa nova. Uhum. Então, assim, tá sendo difícil para a gente até mesmo palpar. Mas a gente recomenda que faça via administrativo e, se passar uns 6, 8 meses, tentar via judicial. Certo. O que a gente pode estar orientando em relação a essa, vamos dizer, essa quantificação, né? Como que eu sei, aposentado, quanto que eu devo pedir de ressarcimento? Então, aí, no caso, cada caso é um caso. Você aposentado, que
Vamos pegar de 2000... Porque ele não vai ter a ciência de quanto valor foi descontado, né? Então, o que ele precisa fazer primeiro para ele saber quanto foi descontado para pedir o ressarcimento? No acesso... Vamos fazer uma data limite. Esses descontos, essa ilegalidade acontece antes de 2000. Mas, como é uma coisa nova, que eles estão apurando-se efetivamente antes de 2000, então vamos começar de 2000 até 2025. O que você aposentado vai fazer? Você vai entrar lá no seu CNIS ou lá pelo aplicativo do INSS, vai pegar seu histórico de 2000 até hoje. Ou vai até mesmo a agência do INSS e verificar sua forma de pagamento de 2000 até 2025. Se lá constar um valor descontado de entidade, ou de confederação, ou de associação, e que o senhor aposentado não permitiu esse desconto, este valor... A gente vai somar, multiplicar por 12 por ano, depois ver pelos tantos de anos, e aí a gente vai chegar a um algoritmo. E desse valor que a gente vai pedir a restituição. Entendi. É bom explicar, porque tem gente em casa que não sabe como fazer, né, Joyce? Sim. Como está essa situação de desconto hoje? A doutora já disse, né? Que foram suspensas, né? E não pode mais haver esse bloqueio, esse desconto. E se houver... né, para que então os aposentados possam procurar então a agência do INSS ou a senhora judicialmente, né? Caso esses descontos, não, se bem que a senhora já falou, né? Os descontos, eles se permanecer, tem que buscar judicialmente. O que a senhora daria de outra orientação em relação a esse tipo de situação dessa fraude, desses descontos? A orientação que eu daria agora, como está suspensa, conforme o novo presidente do INSS manifestou em rede social, falando o seguinte, que o desconto de abril, como a suspensão foi em abril de 2024, que aqueles aposentados que tiveram desconto de abril de 2024, o estorno ocorreria em maio de 2025. Eu acho que eu falei 2024, 2025. Desculpa, é abril de 2025. Os descontos que aconteceram em abril de 2025, ele seria restituído em maio de 2025. Então, o que a gente vai... Uma orientação que eu vou te passar para fazer. Você aposentado, que teve a suspensão da cobrança, mas em maio não teve essa restituição que foi descontada, é para verificar o contra-cheque de maio. Tá? Porque a recomendação do presidente do INSS é que em maio eles iam ressarcir. Em maio, em abril. O desconto de abril seria ressarcido em maio. Então, uma sugestão que eu vou te fazer é verificar se em maio houve esse ressarcimento, tá? Essa restituição. Se não, é uma situação de permanência do desconto e de uma desobediência de uma ordem do INSS, tá? Qual documentação, né, o aposentado ele tem que fazer a juntada para ajuizar uma ação em relação a essa situação, por exemplo? Seria documentos pessoais, né, RG, CPF, comprovante de residência e todo o relatório dele de pagamento, né, o CNIS dele, pegar todas as informações, o contra-cheque dele para a gente fazer uma verificação e ajuizar a ação. E, se possível, protocolo de atendimento pelo 135, print da página do aplicativo do INSS, de que tentou, de uma certa forma, resolver amigável e não conseguiu. Uhum. A doutora também pode sugerir em relação à questão do banco que ele recebe, o que pode ser feito no banco que é pago, o valor da aposentadoria dele? Então, ele pode estar procurando o banco dele, informando que ele não permite também a realização desses descontos. E conforme, assim, como é uma coisa nova, e essa suspensão ocorreu agora em abril, a recomendação de que essa restituição vai ocorrer direto na conta do aposentado que sofreu o desconto. Uma outra observação também que ele tem que estar observando. Se cair algum valor, né, além da aposentadoria, né, na conta dele. Quero aproveitar esse adendo em relação ao banco, gente. Olha, está acontecendo muita fraude. Além da fraude do INSS, a gente tem oportunistas que estão utilizando, se passando, inclusive, né, por pessoas, né, que queiram fazer essa devolução. Então, você aposentado também fique atento a isso, né? Se não foi o seu advogado que entrou em contato com você, se não foi uma pessoa, né, que estava responsável para te dar aquele retorno, não faça nenhum tipo de pagamento, não passe nenhuma informação, não passe foto sua, não passe nada. Porque também já é uma outra fraude. Nem senha, que já é uma outra fraude. Exatamente, gente. Não passe sempre, já é uma outra fraude que está acontecendo, né, doutora? Não bastasse
essa questão dos descontos ilegais, ainda estão tendo outros golpes. Outros. E é triste, né? Porque são pessoas idosas, que são pessoas vulneráveis, não têm conhecimento e sofrendo o golpe pelo próprio INSS, que deveria resguardar o dinheiro deles, né? E ao contrário. E os oportunistas, que agora estão vendo outro tipo de golpe nesse sentido também. Sim. Né? Então fica aí, gente, a atenção em relação a isso. Cuidado sobre também. isso. Inclusive, agora tem um novo golpe, que é o golpe agora também dos advogados. Os advogados também. Que ninguém merece, né? Certo, tá complicado, né? Muito golpe. Olha, eu quero também perguntar para a doutora em relação à questão dessa fraude. Qual seria a dica, né, para os aposentados, quem estava nessa situação, proteger esses dados dele? O que pode ser feito? Então, o que acontece? Essa fraude, ela começou assim, a informação que nós temos, né, o que é publicado na mídia, o que a Polícia Federal, ela já vem apurando o seguinte, que servidores do INSS, de posse de certos dados dos aposentados, passava para essas associações, para essas entidades. E aí, obviamente, alguém recebia alguma remuneração, alguma coisa ali, né? Algum valor, enfim, para fazer a troca dessas informações. E aí, de posse desses dados, a associação, né, ou a entidade, ela utilizava de uma chamada biometria paralela, porque nós temos a biometria oficial, que é aquela biometria do INSS, fornecida pelo aplicativo do INSS, que é o fornecimento do rosto, o fornecimento da senha, da digital, que é do governo. Mas esses fraudadores também conseguiram fazer o quê? Uma biometria paralela, que são assinaturas que são feitas de forma sem se atender a nenhuma exigência do INSS, fotos, e aí se chama-se uma biometria paralela. Diante dessa biometria paralela, que não tem nada a ver com aquela biometria do INSS, era onde que era feito os contratos, os falsos contratos de permissões de descontos, e os aposentados estavam sofrendo um desconto nas suas respectivas aposentadorias. Então, assim, o sistema hoje, ele é um sistema aparentemente seguro, o sistema do INSS. Talvez o que não seja um ponto assim de discutir é o que estava se passando entre os servidores do INSS para essas entidades e essa biometria paralela que eles mesmos criaram, né? Eles tiveram a inteligência de criar isso, uma forma de burlar o próprio sistema de segurança do INSS. Doutora Joyce, são tantas informações, né? E os aposentados ficam um pouco perdidos em relação a toda essa situação, Sim. Mas a doutora foi bem clara e pontuou bastante em relação, né, à questão do aposentado. A gente só vai recapitular aqui para quem está lá nos assistindo entender, né? Foi vítima da fraude? Vou pedir para a doutora só fazer um apanhado geral, uma síntese, só para a gente fazer a conclusão. Para quem está chegando agora também, ou tá, né, pegou a entrevista no meio do caminho, entender a dinâmica do início ao fim de uma forma resumida e síntese, porque a gente precisa ajudar, né? As pessoas... uma forma mais clara, né? Isso, exatamente. Uhum. Então, você que é aposentado ou pensionista, se deparou agora com esse noticiário, né? De escândalo, de desconto, de coisas indevidas. O que é a primeira coisa que a gente orienta a fazer? Ligar para o 135, ver seu aplicativo e acessar o que você está recebendo. Se o que você está recebendo não tem desconto, nunca teve desconto, vamos pegar até o ano passado, não teve desconto de nada, então você tá ok, você não estava sofrendo fraude. Agora, se você for um aposentado, que você pega lá, seu salário é descontado lá, vai estar escrito assim, associação, valor de R$42, ou entidade, ou confederação, nesses valores pequenos, de 8 e pouco, 6 e pouco, 10 e pouco, você é o aposentado e está sofrendo a fraude, porque você não autorizou aquilo dali. Então, o que é o primeiro caminho que a gente tem que fazer? Liga para o 135, que é o telefone do INSS, pega de posse desse atendimento o número de protocolo, logo de uma forma de resguardar. Eu não consigo pelo 135, eu posso pelo aplicativo? Pode também. Tem um aplicativo do meu INSS que você vai botar seu login, você vai botar sua senha, vai fazer sua digital lá e vai pedir o bloqueio desses descontos. E aí você vai observar o próximo mês se vai vir descontando, não. Se não vier mais descontando, aí agora o senhor vai ter que buscar o seu ressarcimento, né? Conforme a orientação do INSS, prazo para ressarcir não se tem.
Você pode procurar via judicial. Agora, essa via judicial, como é que a gente vai trabalhar? Vai precisar de você buscar todos os seus históricos, para a gente saber desde quando que está acontecendo esses descontos, apurar o valor e aí possivelmente entrar com ação judicial na Justiça Federal. É esse caminho que temos que percorrer para ter o direito sanado e restituído do aposentado. Muito obrigada, doutora Joyce. Ficou muito bem esclarecido, tá? Parabéns aí pelo trabalho desempenhado. Todos esses anos, né, na advocacia, principalmente também ajudando os mais vulneráveis, né? Sim, sim. Que são os aposentados, os idosos aí, passando por toda essa situação. Essa dificuldade de hoje, né? A gente sabe que a gente tem algumas missões, né? E eu creio que essa seja uma da missão da doutora. Sim, verdade. A doutora quer deixar alguma sugestão, alguma dica, alguma informação a mais aí para finalizar o nosso podcast? A informação que eu vou passar para você aposentado é que você que foi lesionado de uma forma cruel, né? Porque muitos não têm conhecimento disso, desse desconto, e de certa forma enriqueceu uma outra PJ, outras pessoas que foi tirado do seu sustento. Procure seus direitos. É isso que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigada, doutora Joyce. Você que está aí nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, já adicione aqui a doutora Joyce, que vai ficar o Instagram dela, uma advogada também super competente, né? Tá aí na labuta diária. Eu sei que a gente não pode ficar fazendo propaganda, né, do nosso trabalho, que é o Código de Ética Fere, mas Exato. Acompanha a nossa rede social. Sim, claro. Né? Lá a gente tem outras questões outras também. Sugestões. Informações, né? Você que foi lesionado, procure seus direitos, procure uma advogada da sua confiança, porque hoje em dia, né, a gente precisa ter confiança. Confiança, Exatamente. profissional de confiança, exatamente. Já segue nas redes sociais e até o próximo episódio. Bora descomplicar.